Olá, eu sou Roberto Latini, CEO da Latini Group, e hoje nós vamos começar a nossa jornada através da história da vigilância sanitária no tempo. Bem, no Brasil, a vigilância sanitária começa suas atividades em 1808, junto com a chegada da corte portuguesa, com a chegada de Dom João VI, que fugia das guerras napoleônicas na Europa. Eles vieram escoltados pela frota inglesa e chegaram ao Brasil juntamente com a primeira prensa, e em 7 de fevereiro de 1808, então Dom João promulga, através de um decreto, a criação do cargo de Físico-Mor do Brasil. Esse cargo já existia desde 1521 em Portugal, mas ele foi criado no Brasil com a chegada da corte portuguesa. Porque então o Brasil passa a ter uma outra projeção no cenário, passando de simples colônia agora ao local de instalação da própria corte portuguesa fora do Brasil. O papel principal do Físico-Mor era basicamente regrar as atividades ligadas ao exercício da medicina naquela época, como por exemplo, os cirurgiões barbeiros, os sangradores, as parteiras, entre outros, e também conceder a licença e fiscalizar algumas atividades, como o comércio de drogas e as boticas, que são as atuais farmácias. Em 1828, então, é extinto o cargo de Físico-Mor no Brasil, e essas atribuições do Físico-Mor passam ao Ministério da Saúde. Saltando um pouco na linha do tempo, nós chegamos na Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial ela foi de 1914 a 1918, e a Segunda Grande Guerra Mundial de 1939 a 1945. Neste intervalo de tempo, nós tivemos grandes evoluções da indústria farmacêutica no mundo, tanto na questão dos medicamentos alopáticos, como também das vacinas, e um grande avanço também no quesito de preservação de alimentos, porque com a guerra os alimentos tinham que ser transportados, servir às tropas, e não podiam ser alimentos frescos, tinham que ser alimentos enlatados. Muito se ouviu falar naquela época sobre o botulismo, né? A doença que matava porque as latas ficavam estufadas por comida contaminada e os soldados então sofriam com crise de diarreia, assim como a população geral também que consumia esse tipo de alimento. Ainda nessa linha do tempo, nessa primeira fração de linha do tempo sobre a qual nós estamos falando, em 1916 é criado o primeiro Código Civil brasileiro. Por que isso é importante na linha da vigilância sanitária? Porque, em verdade, toda ação de regularização de empresas junto à vigilância sanitária começa no contrato social. E o contrato social ele tem previsão aonde? O contrato social tem uma previsão no Código Civil. E no Código Civil, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, no Código Civil atual, tanto quanto nos passados, vocês vão encontrar os quesitos como devida qualificação da empresa, ou seja, nome, endereço, a inscrição num determinado órgão, que hoje é a Receita Federal, que vai permitir que a empresa tenha um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas o fato mais importante que eu quero trazer é o objeto social. Ou seja, o objeto social é aquela parte do contrato social ou do estatuto, se ela for uma SA, que determina, que descreve exatamente as atividades que a empresa vai desenvolver. Contra essas atividades descritas, nós vamos inserir no CNPJ os chamados Códigos Nacionais de Atividade Econômica, os CNAEs. Então, o que vai definir para a vigilância sanitária qual atividade a sua empresa vai exercer, qual atividade ela pode exercer, são os CNAEs que estão incorporados dentro do CNPJ. Se vocês tiverem a curiosidade de buscar o CNPJ da empresa de vocês no site da Receita Federal, basta dar um Google, busca de CNPJ, vocês vão verificar que algumas empresas têm um único CNAE, que é o CNAE principal, outras empresas têm CNAEs principais e CNAEs secundários. Em 1937, então, é promulgada a terceira Constituição em território brasileiro, tendo sido a primeira a Constituição Política do Império do Brasil. Houve uma segunda em 1934 e uma terceira em 1937. Esta de 1937 traz, no seu artigo 138, o formato dos atuais conselhos profissionais.
Então, eu vou ler para vocês o artigo 138 para que vocês possam entender do que se falava naquela época. Então, diz o artigo 138, a associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal dos que participarem da categoria de produção para o qual foi constituído e defender-lhes os direitos perante o Estado e outras associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles funções delegadas de poder público. Então, quando se fala aqui de outras associações profissionais, a gente está falando do embrião dos atuais conselhos profissionais. Tá? Existem várias profissões que, como vocês sabem, são regulamentadas, como, por exemplo, médico, biomédico, farmacêutico, químico, e algumas que ainda não têm regulamentação própria, como física ou filosofia. Bem, nesse intervalo, então, que a gente está caminhando, nós já passamos pelas guerras, já passamos pela Constituição Brasileira e começamos a entender por que é que atualmente se requer que somente profissionais regularizados e vinculados a um conselho profissional exerçam a função de responsável técnico perante a vigilância sanitária. Então a ideia dessa caminhada ao longo do tempo na história da vigilância sanitária é que para que vocês possam entender e criar uma massa crítica para fazer esses vínculos, né, que são bastante interessantes e também obrigatórios. Bem, pessoal, aqui termina o primeiro vídeo dessa série. No próximo vídeo nós vamos do ano de 1943 ao ano de 1977, passando aí por grandes mudanças e pela modernização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Eu espero vocês lá. Um abraço, obrigado pela atenção.